Olá, pessoal. Vamos agora à aula sobre matéria. Então, a aula é sobre matéria e propriedades da matéria. Então, a química é uma ciência que estuda as transformações da matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e volume. E a gente estuda as suas propriedades químicas e físicas porque a gente consegue identificar os tipos de matéria por meio dessas propriedades. Conhecimentos que você deve dominar: identificar propriedades como sendo físicas ou químicas, intensivas ou extensivas, e usar a densidade de uma substância em cálculos. Então, o que é matéria? Sempre que a gente toca, despeja ou pesa alguma coisa, a gente está trabalhando com a matéria. As propriedades da matéria são objetos de toda a química, particularmente a conversão de uma matéria em outra. Mas o que é matéria? Matéria é muito mais fácil de ser definida com precisão, sem o apoio das ideias avançadas da física de partículas elementares. Porém, uma definição operacional simples é que matéria é qualquer coisa que tem massa e ocupa espaço. Assim, o ouro, a água e a carne são formas de matéria, mas a radiação eletromagnética e a justiça não o são. Essa é a definição que a gente encontra no livro do Atkins e Jones. Nesse artigo da Bioscience, a gente vê que a maioria dos livros de física nem se preocupa em definir o que é matéria, nem nos seus capítulos introdutórios, muito menos no glossário. Em livros de química, a gente encontra essa definição que eu já mencionei: qualquer coisa que ocupa espaço e tem massa. Ou ainda, definições como o material do universo. Em livros de biologia, a gente encontra também essa mesma definição e também que ela é composta de átomos. Estados da matéria. Então, a matéria, ela é encontrada em três estados, né, que são os mais comuns, que a gente reconhece como estado sólido, líquido e gasoso. Esses estados, eles têm algumas características, né? A gente encontra, por exemplo, a água nessa figura nos três estados, né? O gelo no estado sólido, a água no estado líquido, e no ar a gente encontra a água no estado gasoso, ou no estado de vapor d'água. Aqui a gente tem três representações. Essa primeira, que é a gente está visualizando, por exemplo, átomos no estado sólido, no B, átomo no estado líquido, e no C, átomo no estado gasoso. A diferença entre esses estados é que, por exemplo, no estado sólido, a gente tem a forma e o volume fixos. No estado líquido, a gente tem volume fixo, mas a forma é variável, porque o líquido ele ocupa a forma do recipiente que o contém. E no estado gasoso, a gente tem tanto a forma quanto o volume variáveis. O termo vapor ele é usado geralmente para indicar substâncias que normalmente são sólidas ou líquidas. Então, no caso a água, a gente menciona quando ela está no estado gasoso, que ela está no estado de vapor. Além dos três estados da matéria que eu mencionei agora, a gente tem também o estado de plasma. Qual a diferença do estado de plasma, por exemplo, para o estado gasoso? Quando você pega um gás e começa a aquecê-lo muito, você começa a remover elétrons por exemplo, dessa substância. Você pode remover elétrons, né? Se você tiver átomos de argônio, você pode remover elétrons. Então, o que vai acontecer? Você vai passar a ter íons, né, nesse gás. Então, essa é a diferença do estado gasoso para o estado de plasma. No estado de plasma, você tem uma temperatura tão alta que os átomos já não são mais átomos, são íons, né? E a velocidade desses átomos é de cerca de 15 mil quilômetros por hora, no estado de plasma. No estado gasoso, a velocidade média dos átomos é de 1.500 quilômetros por hora. A gente também tem movimento no estado líquido e também no estado sólido, né? A gente só não tem movimento nos átomos quando a gente está num quinto estado, que é chamado de condensado de Bose-Einstein, e esse não existe na natureza, ele é teórico. Nesse estado, os átomos não teriam movimento, porque eles estariam na temperatura de zero absoluto, que corresponde a menos 273 graus Celsius ou 0 Kelvin. Bom, então, para a gente identificar
as características da matéria que a distingue e a gente estuda as propriedades dela. Então, algumas das propriedades que a gente estuda são as propriedades físicas, né? Então, a propriedade física, ela pode ser observada ou medida sem que se mude a identidade da substância. Por exemplo, a massa é uma propriedade física. Outra propriedade física é a temperatura. A gente tem também como propriedades físicas o ponto de fusão, ponto de ebulição, a dureza, a cor, os estados de agregação, né, da matéria e a densidade. Já uma propriedade química se refere à capacidade de uma substância converter-se em outra substância. Então, por exemplo, uma propriedade química do gás hidrogênio é que ele reage com oxigênio para produzir água. Uma propriedade química do metal zinco é que ele reage com ácidos para produzir gás hidrogênio. As propriedades elas ainda podem ser classificadas como intensivas. Uma propriedade intensiva independe da massa da amostra. Por exemplo, a temperatura é uma propriedade intensiva, porque você pode pegar qualquer amostra de água, de qualquer tamanho, né? Por exemplo, em um banho uniforme de água, e você medir a temperatura, medindo a temperatura, você vai ver que ela é a mesma, em 2 pontos distintos. As propriedades ainda podem ser classificadas como extensivas. Uma propriedade extensiva depende da massa, ou seja, da extensão da amostra. O volume é uma propriedade extensiva. 2 quilos ocupam um volume 2 vezes maior do que 1 quilo de água. Então, massa é uma propriedade que a gente classifica como extensiva. A temperatura, intensiva. E a densidade? Né? Será que ela é uma propriedade intensiva ou extensiva? Aqui a gente tem mais um exemplo, né, sobre a característica, por exemplo, da temperatura, né? Ela é uma propriedade intensiva. Aqui a gente tem 2 amostras da mesma solução, 100 ml de uma amostra e 125 ml da mesma amostra. E a gente mede a temperatura, ela é a mesma, né? Porque ela é intensiva, ela independe do volume. Independe da massa, né? Então, vamos voltar à questão sobre a densidade. Quando a gente tem uma razão entre 2 propriedades extensivas, por exemplo, a massa e o volume são 2 propriedades extensivas. A gente tem uma terceira propriedade que é intensiva. Então, a densidade é uma propriedade intensiva. Ela independe da massa, né? A densidade de uma substância independe do tamanho da amostra, porque quando o volume dobra, sua massa também dobra, e a razão da massa pelo volume permanece constante. Então, a densidade é, portanto, uma propriedade intensiva. Nós distinguimos substâncias diferentes por suas propriedades intensivas. Por isso, podemos reconhecer uma amostra de matéria como sendo de água, observando sua cor, sua densidade, seus pontos de fusão e ebulição, e o fato de ser líquido, de ser um líquido à temperatura ambiente. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, né, de cálculo é qual é o volume ocupado por 5 gramas de prata sólida. E para isso ele deu a densidade da prata. Então vamos fazer esse cálculo. Então aqui a gente tem os dados do problema, né? Que são a massa da prata. Então vamos escrever aqui dados. Então a gente tem a massa da prata, que corresponde a 5 gramas, e a densidade da prata, que corresponde a 10,50 gramas por centímetro cúbico. E ele está perguntando aqui qual é o volume. Então, a gente sabe que a fórmula da densidade é igual a massa sobre o volume. Então, a gente vai isolar agora o volume. Então, o volume vai ser a razão da massa pela densidade. Agora, a gente só substitui. Então, a massa corresponde a 5 gramas e o volume a 10,50 gramas por centímetro cúbico. Então, quando a gente divide isso daqui, o resultado é 0,47
62. Aí a unidade resulta do cancelamento aqui da massa, né, da unidade de massa aqui, gramas por grama. E sobra centímetro, como ele está acima agora, né, fica centímetro cúbico, e não centímetro a menos 3. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o arredondamento. Ó. Esse número ele tem 2 algarismos significativos. Esse daqui tem 4. Então, a nossa resposta vem com 2 algarismos significativos. Ela não pode ser mais precisa do que os valores que a gente mediu aqui. Então, o volume vai ser aproximadamente 0,48 centímetro cúbico. Prontinho. Então, para finalizar, eu recomendo a leitura do capítulo Fundamentos A.1, que se refere ao assunto que a gente acabou de ver, né, matéria. E aqui eu tenho 3 questões para vocês responderem. Obrigada e até a próxima.